Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Lucas capítulo 6, versículo 28 e diz assim: abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Esse pedido tão difícil foi feito por Jesus no início do seu ministério, no grande sermão da montanha. Toda aquela multidão estava esperando que o Messias viesse para libertar eles do jugo romano, que viesse acabar com todos os seus inimigos. E agora, esse Messias estava dizendo que eles precisavam abençoar os seus inimigos, orar pelos que estavam maltratando eles. Essa era a única forma de acabarmos com os nossos inimigos. Não é destruindo, matando, mas é destruindo através de uma bênção, é destruindo através de uma oração. Sempre que a gente abençoa alguém, sempre que a gente ora por alguém, aquela pessoa deixa de ser nosso inimigo e passa a ser uma pessoa que merece a salvação em Cristo Jesus. Como é possível isso? Como é possível amar o inimigo? Como é possível abençoar o inimigo? Como é possível orar pelo inimigo? Simples. Se você não é igual a eles, isso é muito fácil. Agora, se você é igual a eles, você vai querer se vingar. Você vai querer pagar na mesma moeda, mal com mal. Ou, se o que ele falou a seu respeito é verdade, então é muito difícil realmente você orar, perdoar e abençoar. Mas se você é um cristão, isso é fácil para você. Você só está fazendo aquilo que o Espírito está pedindo e esse Espírito está dentro de você, te movimentando para fazer isso. Eu particularmente acho mais fácil amar o inimigo do que amar o amigo que me trai com um beijo. Porque o inimigo, ele é declarado. Ele já disse tudo o que ele pensa a meu respeito. Então desse eu não preciso ter medo, porque ele foi sincero demais comigo. Agora muitos amigos, entre aspas, esses são mais perigosos e muitas vezes são os que mais nos traem. Mas voltando para o assunto dos inimigos. Os nossos inimigos, na verdade, eles não são os nossos inimigos. Eles são inimigos deles mesmos. Eles só podem oferecer aquilo que eles têm. E muitas vezes o que eles têm é pura maldade. Eles estão bebendo do próprio veneno deles. Eles não têm nada para nos oferecer de bom. Apenas conseguem amaldiçoar e maltratar. Você não. Você que é cristão, você pode abençoar. Você pode amar. Você pode fazer o bem. Você pode perdoar, você pode orar por ele. Você tem muito mais armas poderosas à tua disposição. E todas essas armas que você tem, elas são capazes de destruir o mal e não dar continuidade a esse ciclo de maldade. Alguém me fez mal, eu também vou fazer mal, e eu acabo fazendo mal a outra pessoa que não tem nada a ver, e eu vou aumentando esse ciclo e vou perpetuando essa maldade aqui na Terra. Eu não vou propagar a maldade, eu não vou continuar essa obra satânica. Eu tenho que quebrar isso. Quando chega em mim, eu tenho que quebrar isso. Ah, Rogério, mas eu fui muito magoado. É porque eu passei por muitos problemas com essa pessoa. Você tem que olhar para essa pessoa com olhos de misericórdia e entender que ela foi ou está sendo usada pelo inimigo. E aí é que ela precisa de oração para que ela se liberte disso. Às vezes são pessoas maravilhosas, mas que no momento estão fazendo a obra do inimigo. Então nós precisamos fazer de tudo para libertar essas pessoas. Porque esses grandes inimigos muitas vezes são as pessoas mais próximas da gente. Foi por isso que elas nos atacaram tão forte, porque elas sabiam os nossos pontos fracos. E por isso que vem uma grande decepção, porque geralmente
Esses inimigos são pessoas queridas, que um dia foram queridas. Porque se não fosse assim, a palavra deles não importaria para a gente. A opinião deles não importaria. Mas a opinião deles mexeu com o nosso orgulho. Por quê? Porque eram pessoas muito queridas, que sabiam da nossa vida e fizeram o que fizeram. Mas você tem o poder de trazer essa pessoa de volta. Fazer com que ela se sinta mal pelo que ela fez. E para que a gente destrua esse inimigo, a gente precisa orar e abençoar. Você pode nem querer mais conviver com essa pessoa, mas você precisa liberar perdão para ela, pedir ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque pessoas felizes, elas não dão trabalho. Pessoas felizes, elas não ficam machucando as outras. E essa pessoa só está machucando as outras pessoas porque ela é muito infeliz. Ela pode nem perceber isso. Mas ela só faz isso porque ela não consegue ter paz, porque ela não consegue ter alegria, porque muitas vezes a inveja motiva ela a fazer isso. Ela é uma pessoa totalmente destruída. Por isso que ela quer destruir a vida das outras pessoas ao seu redor. Isso não é triste? Isso não é digno de oração? Então, tenha compaixão, ore por essas pessoas. Precisamos aprender a abençoar. Assim essas pessoas serão libertas, elas serão constrangidas. Como é que eu pude fazer mal para uma pessoa que ora por mim, para uma pessoa que me abençoa o tempo todo? Às vezes na nossa própria casa o marido se levanta com palavras difíceis e machuca, a esposa também faz as coisas erradas e machuca o marido, e nesse momento o que se pensa é: vamos nos separar. Nós deveríamos orar para que essa maldição, para que essa maldade fosse caindo por terra. Essas pessoas foram usadas, por um momento elas foram usadas, mas não quer dizer que elas estão condenadas para o resto da vida. Nós precisamos orar por elas, para que elas não virem os nossos inimigos, porque muitas vezes nós estamos dormindo com o nosso inimigo, porque nós fomos guardando coisas, ressentimentos no nosso coração, a relação foi ficando fria e muitas vezes agora nós só desejamos o mal um para o outro. Que coisa horrível, não é? Por isso que na verdade o que Jesus estava querendo nos ensinar é que nós precisávamos abençoar e orar para que esse inimigo fosse destruído e para que nós vivêssemos em paz. E aí, se todos fizessem isso, o mundo não teria inimigos. Nós venceríamos pelo amor, porque o amor sempre vence. O amor cura, o amor liberta, porque o amor é o nosso próprio Deus. Era isso que Jesus queria ensinar. Lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 18, diz assim, ó: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que depender de você, busque a paz. Ah, fulano está querendo brigar comigo, mas eu não sou igual a fulano, eu não vou entrar nessa briga. A briga tem que parar em você. Ah, fulano fofocou de você, aí você vai fofocar de cicrano? Não pode. Você não pode dar continuidade, você não pode deixar que o mal vença, mas você tem que vencer o mal com o bem. Você tem que tratar bem o seu inimigo, porque você vai desmanchar ele totalmente. Vai amontoar brasas vivas na sua cabeça, porque ele vai ficar pensando: meu Deus, o que eu fiz? Uma pessoa tão boa e eu maltratei dessa forma. Mas muitas vezes quando você briga, revida, ele diz: está vendo como foi bom eu ter falado? Porque ele também disse um monte de coisa comigo. Ele é tudo o que eu disse. Ele não presta, ele me provou que não presta quando ele me tratou dessa forma. A
gente tem que quebrar isso para que ele fique envergonhado de ter brigado conosco. É isso que Jesus quer nos ensinar. Você pode destruir os seus inimigos, acabar com eles, aniquilar eles, quando você abençoá-los, quando você orar por ele. Alguém está te perseguindo no trabalho? Ora por essa pessoa, abençoa ela, diz: Senhor, faz com que ela prospere, faz com que ela seja promovida, faz com que ela consiga uma oportunidade muito melhor de emprego. E quem sabe ela não vai embora para assumir esse novo emprego, porque de tão abençoada que ela foi, como ela está feliz, ela não vai te perseguir mais. Da mesma forma, você tem que orar pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho. Eu não sei quem é o conflito, eu não sei quem está gerando conflito na tua vida, mas ora por essa pessoa, ora, abençoa, pede para que Deus faça ela feliz, ela prospere, porque pessoas felizes, pessoas prósperas, elas não vão perseguir ninguém, elas estão felizes pela vida que têm, e quem está feliz e resolvido não fica perseguindo ninguém. O cristão tem o poder de abençoar. O cristão, o que ele liga aqui na terra é ligado no céu. Então o que você determinar para aquela pessoa vai acontecer, porque você está fazendo segundo a palavra do Senhor. Você tem esse poder de abençoar, então levanta tuas mãos para abençoar, que da tua boca nunca saia uma maldição. Você pode mudar esse cenário de maldição. Se você quiser, você pode mudar esse cenário de maldição e transformar tudo isso num lugar de bênção. Quebre esse ciclo e viva em paz. Porque muitas vezes a pessoa que te maltratou, ela nem lembra mais, ela está vivendo a vida dela e você está amargurado, você está angustiado, você está querendo se vingar, você quer que Deus faça justiça. Aqui está dizendo que nós não devemos buscar fazermos a vingança por nossas mãos, mas nós temos que entregar ao Senhor, que Ele é justo e Ele fará a justiça. Mas isso aí é com Ele, Ele que sabe julgar, eu não sei. Muitas vezes eu dei motivos para que essa pessoa tivesse ódio de mim. Talvez sem querer, mas eu falei alguma coisa, um tom de voz diferente, houve uma compreensão errada. Então eu não peço justiça, porque talvez eu que seja o mais punido nisso, porque eu dei margem para que isso acontecesse. Então criou-se uma situação ruim entre vocês, ore por essa pessoa. Mate esse inimigo dentro de você, para que ele não continue corroendo o teu coração de mágoa, de ódio, de rancor. Te liberta disso e liberta essa outra pessoa, para que ela seja feliz, porque ela foi usada e ela muitas vezes nem percebeu isso. Vamos fazer isso. Vamos pedir agora ao Senhor pelos nossos inimigos, como o Salmo 23 disse, que Deus não matou nenhum inimigo de Davi. Ele diz que preparou uma mesa diante de seus inimigos, para provar aos seus inimigos que Davi era o homem segundo o seu coração, e por isso o seu cálice transbordava, e por isso o Senhor o exaltou. Vamos orar? Deus querido, muitos são o número dos nossos inimigos. Muitas são as pessoas que se levantam contra nós. Como o Senhor bem nos disse, se me perseguiram, muito mais vão perseguir vocês. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Sabe que debaixo de tuas asas ele não pode nos tocar. E por isso muitas vezes ele toca nos nossos familiares e usa muitas pessoas ao nosso redor para nos machucar, para inventar histórias, para dar falso testemunho, para nos irritar, para muitas vezes fazer com que a gente perca a razão. E muitas vezes essas pessoas vão se tornando os nossos maiores inimigos. Mas o Senhor nos ensinou no Sermão da Montanha que é possível eliminar todos os nossos inimigos, se a gente abençoar eles, se a gente orar por eles, se a gente fizer o bem para eles.
eles deixarão de ser os nossos inimigos. Ajuda, Senhor Deus, para que a gente não revide, para que a gente não entre nesse jogo, para que a gente não brigue no mesmo tom, para que a gente não levante a voz, para que a gente não perca a razão. Ajuda-nos para, como Jesus, a gente pedir o perdão, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ensina-nos, Senhor. Espírito Santo, ensina-nos a ser como Jesus, a sermos manso como Jesus, a quebrarmos todas essas maldições que chegam até nós. Ajuda-nos a, se possível, que depender de nós, termos paz com todas as pessoas ao nosso redor. Nós somos conhecidos como pacificadores, Senhor. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor pediu para que nós levássemos as boas novas ao mundo e não a palavra dura, áspera, que muitas vezes magoa as pessoas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não entrarmos nesse jogo do inimigo. Ajuda-nos a perdoarmos, mesmo que o nosso coração diga que nós estamos com razão, mas nós não queremos ter razão, nós queremos viver em paz. E por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, que nesse dia nós consigamos liberar perdão, que a gente possa desejar o bem para aqueles que nos fizeram mal, para que eles sejam felizes, porque pessoas felizes, elas não maltratam ninguém. Abençoa essas pessoas, porque elas, uma hora ou outra, foram usadas pelo inimigo e isso é triste. Muitas vezes elas estão infelizes, estão passando por problemas, por dificuldades e querem descontar na primeira pessoa que encontram. Ajuda-nos a ter esses olhos de misericórdia, os olhos de Jesus, para que possamos compreender tudo isso. E será mais fácil de perdoar se nós compreendermos o que está acontecendo. Em nome de Jesus nós cremos que o Senhor vai trabalhar nisso, no nosso coração, através do Espírito Santo. E o Senhor vai colocar o amor que nós não conseguimos ter. O Senhor vai colocar em nós a paz que nós não conseguimos ter, a bondade que não vem de nós, mas vem do Senhor. Essa bondade cheia de misericórdia. Nós estamos crescendo em graça. Nós queremos ser a imagem de Jesus e para isso nós te pedimos ajuda, porque nós queremos viver em paz. Em nome de Jesus nós já te agradecemos por essa bênção e te pedimos, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.